Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em João, capítulo 3, o versículo 5. Respondeu-lhes Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Estamos no chamado ano da inauguração do ministério de Jesus. Este é o primeiro ano. Temos aqui o primeiro discurso de Jesus em João capítulo 3, do versículo 1 ao 21. O Senhor está em Jerusalém, próximo da primeira Páscoa do seu ministério. Nicodemos se aproxima de Jesus à noite. Ele é um dos principais dos judeus, da seita dos fariseus, homem profundamente religioso e conhecedor do Torá. O que chama a atenção de Nicodemos são os muitos sinais que Jesus fazia. Na ordem cronológica, só temos o registro até aqui da água transformada em vinho. Por certo, havia outros sinais feitos nesse período não registrados no Evangelho. João faz referência desse fato em João capítulo 20, o versículo 21. O certo é que os sinais feitos por Jesus atraíram a atenção de Nicodemos. Não era por menos, visto que o evangelista seriam os sinais como sendo a manifestação da glória de Jesus. Está em João capítulo 2, o versículo 11. Nicodemos foi surpreendido por Jesus com a apresentação da necessidade de nascer de novo. A prova de Nicodemos ter compreendido que Jesus falara do nascimento como sendo aquele naturalmente entendido está no fato de ter perguntado: pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aqui uma observação inicial. Quando Jesus fala da necessidade de nascer de novo, ele está dizendo acerca de um evento único, do mesmo modo como é o nascimento natural. Mais à frente, Jesus diz a Nicodemos: tu és mestre de Israel e não compreende acerca destas coisas, acerca do nascimento natural? Está em João capítulo 3, o versículo 10. Do que Jesus está falando? Jesus é tido como sendo a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Está em João capítulo 1, o versículo 9. Vamos entender esse assunto. O homem foi criado por Deus à imagem de Deus. Segundo, o homem desobedeceu a Deus comendo o fruto proibido. Qual foi a consequência? A morte entrou nesse mundo. O que vem depois da morte? O autor aos Hebreus nos informa: depois da morte vem o juízo. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Portanto, a resposta à observação de Nicodemos é esta: ninguém pode voltar a nascer de novo do ponto de vista natural. Não há reencarnação. Morreu, acabou. Depois da morte vem o juízo. Jesus, por outro lado, afirma existir o reino de Deus. Nesse reino de Deus, o próprio Deus tem o seu trono. Portanto, tudo que diz respeito a esse reino é vivo. O que Jesus declara a Nicodemos é que, para entrar nesse reino, portanto, para ter a vida eterna, é preciso nascer de novo. E o Senhor declara a João como esse processo se dá. É preciso nascer da água e do Espírito. Está em João capítulo 3, o versículo 5. Nós sabemos que uma criança é concebida no ventre de sua mãe com o líquido aminoático. Jesus está fazendo referência a um processo similar. Como Jesus nasceu? No ventre de sua mãe, concebido pelo Espírito Santo. Jesus fala que precisamos nascer do Espírito. Se voltarmos a Gênesis capítulo 1, versículo 2, encontramos o seguinte relato: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Está em Gênesis capítulo 1, o versículo 2.
O que aconteceu depois? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Está em Gênesis capítulo 1, o versículo 3. Portanto, para que o Espírito de Deus desse forma à luz, necessário foi a palavra de Deus. Lembre-se que Jesus transformou água em vinho. A água é a figura da palavra de Deus, o vinho do Espírito Santo. Portanto, o que Jesus está a declarar a Nicodemos é que um homem precisa nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, que usa desta palavra para convencer o homem do pecado e da justiça e do juízo. Está em João capítulo 16, o versículo 8. É por essa razão que Jesus acrescenta a Nicodemos dizendo: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Está em João capítulo 2, o versículo 15. É por isso também que Jesus diz: o que não crê já está julgado. Está em João capítulo 2, o versículo 18. Ou seja, quem não crê não tem a vida eterna. Este só tem a vida natural. E depois de sua morte vem o juízo. Mas quem crê, este nasceu de novo, foi regenerado, tem agora a vida eterna. E aqui nós apresentamos o conceito da regeneração, o novo nascimento. Ou seja, o homem, ao crer em Jesus, ele é justificado em Cristo Jesus. E ao nascer de novo, ato concomitante ao crer, que vem depois do derramamento do Espírito Santo, ele é regenerado e nasce de novo. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.